O frio não vinha só do vento que cortava os Apeninos. Vinha de dentro, um gelo que subia pela espinha e se instalava na nuca. Estávamos parados há 3 horas, afundados numa lama que parecia querer nos engolir. Lá longe, a mais de 1 quilômetro, as ruínas de um campanário se recortavam contra o céu cinzento. Era de lá que vinha a morte, precisa e paciente. 2 dos nossos, americanos com seus rifles Springfield novos em folha, já tinham tentado. O som dos disparos deles era forte, confiante. Mas a resposta era sempre o silêncio, seguido pela frustração nos rostos. A técnica, os manuais, a superioridade que eles tanto pregavam, não valiam nada contra aquele fantasma na torre. Eu observava tudo quieto, como sempre. Minhas mãos, grossas do cabo da enxada, estavam enfiadas nos bolsos, não apenas pelo frio, mas para esconder o tremor. Eu conhecia aquela distância, conhecia o vento, mas ali, eu não era um homem com uma habilidade. Eu era só o farm boy, o brasileiro que mal falava a língua deles. Minha opinião valia tanto quanto a lama sob nossas botas. Foi então que o cabo Miller se mexeu. Ele era jovem, uns 20 anos, e ainda tinha aquela impaciência que a guerra ainda não tinha arrancado dele. Ele achou que podia ser mais esperto que a bala. Sussurrou algo para o sargento Harris. Um plano rápido, um movimento de flanco. Harris hesitou por um segundo. Depois assentiu com a cabeça, um gesto mínimo. Miller se arrastou alguns metros, o corpo baixo contra o chão congelado, buscando uma nova posição. O ar ficou suspenso. Todos nós prendemos a respiração. Um silêncio coletivo de súplica e medo. Então, o som. Não foi alto, foi seco, como um galho que se parte sob o peso da neve. Um estalo que ecoou por todo o vale. Miller parou de se arrastar. Seu corpo deu um solavanco, um espasmo violento, e depois relaxou de uma vez, o rosto afundando na lama. O baque surdo de seu corpo se acomodando no chão foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. E depois, de novo, o silêncio, quebrado apenas pelo choro baixo do vento. Ninguém se moveu. Ninguém disse uma palavra. A morte tinha um rosto, e era o de um garoto de 20 anos. Sargento Harry soltou um palavrão, baixo e rouco, cuspindo as palavras como se fossem veneno. Ele socou a terra com o punho fechado, a luva de couro afundando na sujeira. Vi seus ombros tensos, a mandíbula travada. Não era tristeza que eu via em seu rosto. Era fúria. A fúria da impotência. A mesma fúria que eu via nos olhos dele quando ele me olhava, quando fazia suas piadas sobre minha mira de quintal. Para ele, eu era um anacronismo. Um pedaço de um mundo antigo que não tinha lugar ali, com suas táticas e seus equipamentos modernos. Agora, seu mundo moderno estava deitado de bruços na lama, com um buraco no peito. O desprezo que ele sentia por mim era o mesmo que ele agora sentia por aquele atirador alemão. Ambos éramos variáveis que não constavam em seu manual. O problema era que uma dessas variáveis estava matando seus homens, e a outra estava apenas observando, mastigando a humilhação em silêncio, como sempre fazia. Aquele momento não era sobre a morte de Miller. Era sobre o fracasso de Harris. E eu sabia, com uma clareza terrível, que ele me odiaria ainda mais por testemunhar aquilo. Meus olhos se fixaram na torre. Eu não via mais apenas pedras e uma janela escura. Eu via o problema. Meu pai, lá em Montebello, me ensinou a olhar para as coisas assim. Não se briga com a seca. Você entende a terra. Não se amaldiçoa a praga. Você aprende o ciclo dela. Ali, o problema era o vento que vinha da direita, a umidade que deixava o ar mais denso, a queda da bala numa distância tão longa. Coisas que não se aprendem em um campo de treinamento. São coisas que a terra ensina, quando você passa a vida inteira dependendo dela para colocar comida na mesa. Eu via a leve ondulação na copa das árvores mais distantes. Sentia a mudança sutil na pressão do ar contra meu rosto. O atirador alemão não era um fantasma. Ele era um homem respirando o mesmo ar que eu, sujeito às mesmas leis da natureza. E eu conhecia essas leis. Conhecia como a palma da minha mão calejada. A distância não me assustava. O que me assustava era o abismo que existia entre o que eu sabia que podia fazer e o que me permitiam ser. Um abismo que naquele instante
tinha sido preenchido com o corpo de um colega. Lembrei de uma tarde, anos atrás, meu pai me entregando sua velha espingarda Rossi. Eu tinha 12 anos. A coronha de madeira era pesada e fria contra meu ombro. Um homem de valor não fala faz. Ele me disse, a voz grave como o som de um trovão distante. Sua mira é sua palavra. Não desperdice nenhuma das duas. Essa lição foi a base de tudo o que eu era. Obedecer, observar, agir com precisão e sem alarde. Por isso eu aguentei as piadas de Harris. Por isso eu carreguei mais caixas de munição do que qualquer outro. Cavei mais trincheiras. Aceitei as tarefas que ninguém queria. Era o meu jeito de mostrar valor, de ser útil, de honrar o ensinamento do meu pai. Eu acreditava que, em algum momento, minhas ações falariam por mim. Que o respeito viria naturalmente, como a chuva depois da estiagem. Mas ali, olhando para o corpo de Miller, percebi que meu silêncio não estava sendo interpretado como força ou respeito. Estava sendo visto como fraqueza, como submissão. Minha obediência não estava honrando meu pai. Estava ajudando a matar homens. A vergonha que eu sentia por ser o caipira começou a mudar de forma. Ela não desapareceu, mas se solidificou, endureceu, transformando-se em algo diferente. Uma raiva. Mas não era uma raiva quente, explosiva. Era fria, pesada como chumbo. Uma raiva que não gritava, mas calculava. Cada piada, cada apelido depreciativo, cada olhar de desdém de Harris passou pela minha mente. Não mais como uma humilhação pessoal, mas como uma peça de um quebra-cabeça que agora fazia um sentido mortal. A arrogância dele, a recusa em ouvir, a fé cega em seus próprios métodos. Tudo isso tinha levado àquele momento. O sangue que manchava a lama não estava apenas nas mãos do alemão na torre. Estava também nas mãos do sargento que se recusava a ver o valor onde ele não esperava encontrá-lo. Meu queixo travou. Minha respiração, antes curta e ansiosa, tornou-se lenta e deliberada. O tremor nas minhas mãos parou. O frio não me incomodava mais. Eu não era mais uma vítima da situação. Eu era parte da equação. E foi ali, naquele silêncio gelado, que algo dentro de mim se partiu. Não com um estrondo, mas com a descrição de uma rachadura se formando no gelo. A hierarquia, a disciplina, o medo da punição por insubordinação, tudo isso se tornou secundário. Um ruído de fundo diante da certeza absoluta de que mais homens morreriam se eu continuasse a desempenhar o papel que me deram. O respeito que eu devia a um superior não podia ser maior do que o dever que eu tinha de proteger a vida de um companheiro. Aquela não era mais uma questão de orgulho ferido ou de provar meu valor. Era uma questão de necessidade. A morte de Miller não foi apenas uma tragédia. Foi um limite. Uma linha invisível, mas real, que havia sido cruzada. E ao cruzar essa linha, eles não tinham apenas matado um soldado. Eles tinham despertado algo em mim. Algo que havia permanecido adormecido sob camadas de obediência e tradição. O respeito que eu devia a Harris morreu junto com Miller. E eu sabia, com uma calma assustadora, que nada mais seria como antes. Lembro do cheiro do café da minha mãe, Maria. Antes mesmo do sol pensar em nascer sobre Monte Belo. Era um cheiro que prometia o dia, que aquecia a casa de pau a pique e afastava o sereno da madrugada. Eu me sentava à mesa de madeira gasta, o calor da caneca de ágata em minhas mãos, e via seu vulto se movendo em silêncio pela cozinha. Não precisávamos de muitas palavras. O pão de milho na mesa, o olhar dela que me dizia para me cuidar, o meu aceno de cabeça antes de sair para a roça. Era um ritual de amor e de trabalho, uma certeza diária, que me ancorava no mundo. Aqui, na lama gelada da Itália, não há cheiro de café. Há o cheiro de pólvora, de terra molhada e de medo. A única coisa que se promete ao amanhecer é que a morte continua paciente, esperando por sua xícara de sangue. E não há mãe para me aquecer. Apenas o frio que vem dos ossos e a lembrança de um calor que parece pertencer a outra vida, a outro homem. Meu pai, João, me ensinou o valor do silêncio no trabalho. Passávamos horas, um ao lado do outro, capinando o cafezal, e as únicas palavras trocadas eram sobre a chuva que não vinha ou a broca que ameaçava a colheita. Suas mãos eram grossas como a raiz de uma aroeira,
E ele me ensinou que a terra não responde a gritos, mas a persistência. Ele nunca me disse que me amava com todas as letras, mas mostrava isso na maneira como ajeitava o cabo da minha enxada para que não me desse calos, ou quando dividia seu naco de queijo ao meio no almoço, mesmo que o dele fosse pequeno. Ele me ensinou a ser um homem que observa, mais do que fala, que age em vez de prometer. Eu trouxe esse ensinamento comigo para a guerra, acreditando que ele me serviria. Cavei trincheiras, carreguei munição, obedeci sem questionar. Mas aqui, meu silêncio não é visto como a força de um trabalhador. É a mudez de um simplório, a submissão de quem não tem nada de valor a dizer. A espingarda Rossi chegou às minhas mãos quando eu tinha 12 anos. Não foi um presente de aniversário, foi uma transferência de responsabilidade. Lembro do peso da Miwadzdai, coronha de madeira no meu ombro magro, do cheiro de óleo e do aço frio contra minha bochecha. Meu pai não me deu um manual. Ele me levou para o fundo do quintal, apontou para uma lata de banha pendurada num galho de mangueira a 50 metros e disse: "Comida é sagrada. Bala é cara. Não desperdice nenhuma das duas." Aquele foi todo o meu treinamento. Aprendi a sentir o vento na nuca, a calcular a queda do projétil observando a poeira dançar no ar, aprender a respiração no exato momento em que o mundo parecia parar. A espingarda não era um brinquedo de poder. Era uma ferramenta para colocar carne na mesa, para proteger o galinheiro da raposa. Era uma extensão da minha obrigação com a família. Uma obrigação que eu cumpria com uma precisão que, aos poucos, se tornou meu maior orgulho. Um homem de valor não fala, faz. Sua mira é sua palavra. Não desperdice nenhuma das duas. Essas palavras do meu pai se tornaram a lei pela qual eu vivi. Em Montebello, minha palavra era honrada, porque minha mira era certeira. Se eu dizia que ia trazer uma paca para o jantar de domingo, a paca aparecia. Se eu prometia limpar um terreno, o terreno era limpo. Minhas ações eram o meu discurso. E foi por isso que aguentei as piadas do Sargento Harris. Cada farm boy, cada risada sobre minha mira de quintal, eu engolia em seco, lembrando do meu pai. Eu acreditava, com a fé cega de um filho, que em algum momento minhas ações falariam mais alto, que a minha competência, demonstrada no trabalho, duro e na obediência, acabaria por impor o respeito que as palavras dele me negavam. Eu estava apenas fazendo o que fui ensinado a fazer. Ser um homem de valor, em silêncio. O que eu não sabia era que neste novo mundo, o silêncio era apenas um convite para que os outros gritassem mais alto. Em pouco tempo, a notícia se espalhou pela vizinhança. O Rafael, filho do João, tem olho de gavião. Nos fins de tarde, depois da lida, eu alinhava umas latas velhas na cerca, a mais de 100 metros de Boisint distância, e os vizinhos paravam na estrada de terra para assistir. O som seco do calibre .22, seguido pelo tinido da lata voando pelos ares, era a minha música. Não havia prêmio. Não havia competição. Havia apenas o respeito silencioso nos olhos daqueles homens, o sorriso orgulhoso no canto da boca do meu pai. Aquele era o meu lugar no mundo. Eu era o lavrador durante o dia, mas no fim da tarde, eu era o Rafael da Pontaria Boa. Era uma identidade que eu mesmo construí, tiro a tiro, com paciência e habilidade. Era a prova de que eu, um rapaz quieto do interior de Minas, tinha um dom. Aqui, eles pegaram meu dom, o único título que eu já tive, e o transformaram em motivo de chacota. Eles não estavam apenas rindo de mim, estavam apagando a única parte de mim que eu sentia que era verdadeiramente minha. Eu poderia ter ido para a cidade e tentado estudar. A professora da escola rural uma vez disse à minha mãe que eu tinha cabeça boa para os números. Mas eu via o cansaço nos ombros do meu pai, a preocupação gravada nas linhas ao redor dos olhos da minha mãe. Lúcia, minha irmã, ainda era uma menina. A terra precisava de braços, e os meus eram os mais fortes. A decisão foi tomada sem que uma palavra fosse dita. Eu fiquei. Troquei os livros pela enxada. A possibilidade de um futuro diferente pela certeza do sustento deles. Não me arrependo. O sacrifício me deu um propósito, um peso que me fazia sentir homem. Cada saca de café colhida era uma prova do meu amor por eles. Eu dei minha juventude àquela terra, e em troca, ela me deu dignidade. Eu esperava que o exército fosse parecido.
Que o sacrifício de deixar tudo para trás, de arriscar minha vida, me daria em troca o respeito dos meus companheiros. Mas o que eu recebi foi apenas a confirmação de que, para eles, meu sacrifício não tinha o mesmo valor. Às vezes, no meio do frio cortante da noite italiana, eu fecho os olhos e consigo sentir as mãos da minha mãe. Mãos pequenas e ásperas de tanto mexer com a terra e o fogão a lenha, mas que tinham uma delicadeza que curava qualquer arranhão ou desânimo. Lembro de uma noite em que voltei da roça com febre, tremendo de frio. Ela me cobriu com uma colcha de retalhos, colocou a mão na minha testa e ficou ali, em silêncio, até que a febre baixasse. Não precisou de remédios ou palavras de consolo. Apenas sua presença, seu cuidado silencioso, foi o suficiente. Era um tipo de amor que não fazia alarde, que simplesmente existia, sólido e inabalável como a terra que pisávamos. Eu aguentei as humilhações de Harris por tanto tempo, talvez, porque no fundo, eu ainda esperava encontrar algo parecido com aquele cuidado. Uma lealdade, uma camaradagem que me fizesse sentir seguro, mesmo longe de casa. Uma esperança tola, eu sei. Aqui, ninguém coloca a mão na sua testa, a não ser para confirmar que você já está morto. A última carta que recebi de casa tinha um desenho da Lúcia no verso. Era um boneco de palito, grande e sorridente, segurando uma espingarda. E ao lado, um sol enorme. Debaixo, com a letra garranchuda de quem está aprendendo a escrever, ela me pedia para voltar logo e me ensinava a atirar em latas. Aquele pedaço de papel amarelado se tornou meu tesouro. Eu o lia e relia todas as noites, até decorar cada curva das letras. Era por ela, por aquele futuro inocente que ela desenhava, que eu estava ali. Era para garantir que ela pudesse continuar a desenhar sóis em vez de bombas, que pudesse crescer em um mundo onde sua maior preocupação fosse acertar uma lata e não se desviar de uma bala. Cada vez que Harris me humilhava, eu apertava aquele papel no bolso. Eu suportava porque meu propósito era maior que o meu orgulho. Eu era o irmão mais velho, o protetor. Mas olhando para o corpo de Miller, afundado na lama, uma pergunta terrível começou a se formar na minha mente. Que tipo de protetor eu era, se minha obediência ajudava a criar mais órfãos? Lá em Montebello, minha mira era minha honra. Era a prova da minha paciência, do meu foco, da minha utilidade para a minha família e minha comunidade. Cada tiro certeiro era um ponto de orgulho, uma afirmação silenciosa do meu valor. Aqui na Itália, minha mira se tornou uma piada, uma anedota de quintal contada por um sargento para entreter seus soldados. A mesma habilidade, o mesmo homem, mas em mundos diferentes com valores invertidos. O que antes me definia, agora me diminuía. O que me dava respeito, agora me trazia desprezo. Esse contraste era um veneno lento, que corroía minha alma dia após dia. A indiferença deles doía mais do que qualquer insulto. Meu silêncio, que em casa era sinal de força, aqui era a prova da minha insignificância. E enquanto eu observava o campanário, o lugar de onde a morte nos espreitava, eu entendia a verdade brutal. A promessa de que o valor de um homem seria reconhecido em qualquer lugar era uma mentira. O valor era algo que você precisava arrancar à força. Por semanas eu segui a lição do meu pai à risca. Obedeci, trabalhei, mantive minha cabeça baixa, acreditando que o respeito era algo que se conquistava com o tempo e com o suor, não com a boca. Eu tinha medo. Medo de ser visto como um insubordinado, de ser isolado pelos únicos homens com quem eu podia contar para sobreviver. Medo de falhar e provar que Harris estava certo o tempo todo, que eu era apenas um caipira inútil com uma sorte boba. A culpa também me corroía. Se eu tivesse falado antes, na patrulha, Miller ainda estaria rindo das piadas sem graça do sargento. Meu silêncio o matou? Essa dúvida era um verme em meu peito. Mas a imagem do corpo dele, imóvel na lama, mudou tudo. A obediência deixou de ser uma virtude e se tornou cumplicidade. O ensinamento do meu pai sobre o valor de um homem foi forjado na paz da roça. Ali, na brutalidade da guerra, eu percebi que talvez precisasse de uma nova definição de valor. Uma que exigisse mais do que apenas silêncio. A terra aqui falava uma língua que eu entendia, mesmo que as palavras fossem diferentes. O jeito que o barro se agarrava nas botas, a forma como o vento descia da serra,
a umidade que prometia névoa antes do amanhecer. Era um conhecimento que vinha do corpo, não dos livros. Durante uma patrulha de reconhecimento, vi um caminho que se estreitava entre duas formações rochosas. A vegetação era densa demais, silenciosa demais. Lembrei de uma grota perto de casa, um lugar que meu pai chamava de engolidor de bezerro. Era uma armadilha natural. A sensação na minha nuca foi a mesma. Um arrepio frio, um aviso que a natureza me dava de graça. Por um instante, hesitei. Falar seria quebrar o meu papel, o lugar que eles me designaram. Mas o silêncio, naquele momento, pareceu mais perigoso do que a humilhação. A imagem de um animal descuidado caindo em um buraco não saía da minha cabeça. E nós, ali, éramos os animais. Me aproximei do sargento Harris, mantendo a voz baixa, quase um sussurro. Sargento, aquele caminho não me parece bom. Lembra um lugar em casa. É perigoso. Tentei usar a única referência que eu tinha. A única autoridade que eu podia invocar. A minha terra. Ele nem sequer parou de andar. Apenas virou a cabeça o suficiente para que eu visse o sorriso de desprezo se formando em seus lábios. Deixe a estratégia para quem entende, Costa. Ele disse, alto o suficiente para que os outros ouvissem. Sua especialidade é cavar, lembra? O riso baixo de alguns soldados foi como sal na ferida. Eu recuei, o rosto queimando. Senti meu corpo encolher, como se eu quisesse desaparecer. Dentro do meu próprio uniforme, eu não tinha oferecido uma opinião. Eu tinha oferecido um instinto de sobrevivência, a única coisa de valor que eu carregava. E ele a tinha jogado no chão e pisado em cima, como se fosse lixo. Continuamos pelo caminho que eu temia. E então, aconteceu. Não foi uma emboscada completa, mas um único disparo, vindo de cima. A bala zuniu a centímetros da cabeça de um dos homens da frente, estourando um pedaço de rocha e enchendo o ar com o cheiro de pedra queimada. O caos foi instantâneo. Todos se jogaram na lama, procurando abrigo onde não havia. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o tiro. Durou talvez 1 minuto, uma eternidade em que cada um de nós prendeu a respiração, esperando pelo próximo disparo que, por sorte, nunca veio. Quando nos levantamos, sujos e trêmulos, ninguém disse nada. Harris não olhou para mim. Ele não precisava. O suor em sua testa e a palidez em seu rosto eram a confissão que ele nunca faria. Ele sabia que eu estava certo, e eu sabia que ele me odiaria para sempre por isso. A sorte nos salvou, mas algo entre nós se quebrou de vez. Naquela noite, enquanto limpava o barro do meu fuzil, a cena se repetia na minha cabeça. Não era o orgulho de estar certo que me incomodava. Era a percepção assustadora de que a arrogância do sargento era mais forte que seu instinto de autopreservação. Ele preferia arriscar a vida de seus homens a admitir que um farm boy brasileiro pudesse ver algo que ele não via. Aquilo não era liderança. Era uma vaidade perigosa. Uma teimosia que transformava cada um de nós em uma aposta na mesa de jogo dele. Pela primeira vez, a obediência cega que me foi ensinada desde criança pareceu não uma virtude, mas uma estupidez. O respeito que meu pai me ensinou a ter pelos mais velhos e pelos superiores se baseava na premissa de que eles eram mais sábios. Harris tinha acabado de me provar que a patente não era garantia de sabedoria. Era apenas uma garantia de poder. E o poder, nas mãos erradas, era apenas um caminho mais curto para a cova. A carta de casa chegou numa manhã cinzenta. Um envelope fino e amarelado que parecia carregar todo o calor do sol de Minas. O cheiro de casa ainda estava lá, fraco, quase imaginário, um misto de fumaça de fogão a lenha e do perfume das flores do quintal da minha mãe. Dentro, a letra caprichada dela me contava sobre a colheita, sobre a saúde do meu pai, e no verso da folha, um desenho. Lúcia tinha desenhado um sol gigante, um boneco de palito, que era eu, e uma fileira de latas numa cerca. Volta logo para me ensinar, ela escreveu. Aquele pedaço de papel era a minha guerra pessoal, a razão pela qual eu suportava o frio, a fome e o medo. Era um talismã, uma prova de que existia um mundo para o qual valia a pena voltar. Por alguns minutos eu não era um soldado. Eu era apenas o Rafael,
filho de João e Maria, irmão mais velho da Lúcia. Um homem com um lugar no mundo. Aquele calor momentâneo me deu uma coragem tola. Naquela noite, os homens estavam reunidos em volta de uma fogueira improvisada, as chamas dançando em seus rostos cansados. Eu queria, por um instante, fazer parte daquilo. Compartilhar um pedaço da minha alegria, mostrar a eles o motivo pelo qual eu lutava. Aproximei-me do círculo de luz, a carta na mão. Recebi notícias de casa. Eu disse, a voz um pouco mais alta do que o normal. Minha irmã me mandou um desenho. Abri o papel com cuidado. Um sorriso genuíno no rosto. Algo raro naqueles dias. Por um segundo, vi um lampejo de curiosidade nos olhos de alguns deles. Um interesse humano. Simples. Foi um segundo de esperança. Uma pequena ponte que eu tentava construir sobre o abismo de desprezo que nos separava. Uma ponte que estava prestes a ser dinamitada. Foi Harris quem respondeu, sem nem olhar para o papel. Ele deu uma risada curta, um som seco e sem alegria. Cuidado, rapazes, ele disse, olhando para os outros. A selva está mandando notícias. O riso que se seguiu foi imediato e cruel. Não era um riso de camaradagem, era um riso que traçava uma linha no chão, me colocando do outro lado. Meu sorriso congelou. Meu braço baixou lentamente. E eu dobrei a carta. O desenho da minha irmã agora escondido, protegido da zombaria deles. O calor que eu sentia se transformou em um gelo no estômago. Eles não riram de um soldado compartilhando uma carta. Eles riram da ideia de que a minha selva, a minha casa, o meu mundo, pudesse ter qualquer relevância ali. O isolamento não era mais apenas uma consequência da língua ou do costume. Era uma política ativa, reforçada a cada piada, a cada olhar de desdém. Afastei-me do fogo, voltando para a escuridão que parecia mais acolhedora. A percepção que veio em seguida foi clara e dolorosa. A humilhação não era um acidente, era uma ferramenta. Era a maneira de Harris manter a coesão de seu grupo, unindo-os contra o elemento estranho, o outro. Nós, os brasileiros, não éramos vistos como aliados, mas como uma anomalia, um detalhe folclórico nesta guerra que eles acreditavam ser exclusivamente deles. Cada piada sobre minha mira de quintal, cada tarefa subalterna, cada palavra de desprezo, era um tijolo no muro que eles construíam ao nosso redor. E eu, com minha obediência e meu silêncio, estava entregando a eles a argamassa. Aquele riso não tinha apenas me ferido, tinha me acordado. O padrão estava claro agora. Não havia respeito a ser conquistado. Havia apenas uma hierarquia de desprezo, e eu estava na base dela. Sérgio era o meu oposto. Onde eu era silêncio, ele era barulho. Contava piadas em seu inglês quebrado, tentava ensinar palavras em português aos americanos e se recusava a ser invisível. Eu o admirava por isso, mesmo que sua extroversão muitas vezes o tornasse um alvo ainda maior para Harris. Durante um avanço rápido por uma aldeia em ruínas, ficamos sob fogo pesado de uma metralhadora. Um dos americanos, um rapaz de Boston chamado O'Malley, foi atingido na perna e caiu em campo aberto. Enquanto todos procuravam abrigo, vi Sérgio fazer o impensável. Ele se arrastou sob o fogo cruzado, o rosto enterrado na poeira, e puxou O'Malley para a segurança de uma parede desmoronada, usando o próprio corpo como escudo. Foi um ato de bravura puro e simples, instintivo. Naquele momento, ele não era um brasileiro ou um americano. Eram apenas dois homens, e um estava salvando a vida do outro. Dias depois, eu estava de sentinela perto da tenda de comando. A porta estava entreaberta, e ouvi a voz de Harris ditando o relatório da operação para um oficial. Ele descreveu o incidente com O'Malley com uma clareza fria e burocrática. Mas quando chegou a parte do resgate, a história mudou. O soldado O'Malley foi resgatado da linha de fogo graças à ação rápida do cabo Peterson, disse Harris sem a menor hesitação. Peterson era um americano que estava abrigado a 10 metros de distância e não tinha movido um músculo. Fiquei paralisado. O ar pareceu ficar rarefeito nos meus pulmões. Não foi um erro. Foi um roubo. Um roubo de honra, cometido de forma tão casual quanto assinar um formulário. Ele não estava apenas nos humilhando em particular. Estava nos apagando da história oficial daquela guerra. Um ato de coragem de cada vez. Naquele instante,
A última fagulha de respeito que eu poderia ter pela hierarquia militar se extinguiu. A imagem que eu tinha do exército americano, construída com os filmes e as notícias que chegavam ao Brasil, desmoronou. Não eram gigantes honrados. Eram apenas homens. E alguns deles, como Harris, eram homens pequenos, mesquinhos, capazes de roubar a glória de um homem que arriscou a vida para salvar um dos seus. A desonestidade era mais podre do que a incompetência, mais venenosa do que a crueldade. Pela primeira vez, senti um desprezo gelado pelo sargento. Um desprezo que não pedia ação, apenas observação. Meu silêncio mudou de natureza. Não era mais o silêncio do camponês submisso. Tornou-se o silêncio do caçador, aquele que observa sua presa, aprende seus hábitos e espera o momento certo. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. A patrulha na serra não foi sobre tática. Foi sobre poder. A piada sobre a carta da minha irmã não foi sobre humor. Foi sobre exclusão. E a omissão do nome de Sérgio no relatório não foi um lapso. Foi sobre apagamento. Incompetência, crueldade e desonestidade. Eram esses os 3 pilares que sustentavam a autoridade do sargento Harris. Eu via o padrão com uma clareza que me assustava. Cada evento era um elo na mesma corrente, forjada para nos manter presos ao chão. A tensão dentro de mim não era mais uma emoção confusa, um misto de vergonha e raiva. Era uma certeza fria, uma corda esticada ao máximo, vibrando, prestes a arrebentar. Eu continuei cavando as trincheiras que ele mandava, carregando as caixas de munição, obedecendo às ordens. Mas meus olhos não estavam mais baixos. Eles estavam abertos. E estavam observando tudo. O corpo de Miller na lama não era mais um corpo. Era um ponto final. Um ponto final. Na história que eu contava a mim mesmo para conseguir dormir à noite. A história de que a obediência era uma forma de força. De que o trabalho duro em silêncio um dia seria recompensado. A lama que o engolia parecia subir pelas minhas próprias pernas. Um frio que não vinha do chão, mas da verdade. A verdade era que meu silêncio não tinha protegido ninguém. Minha obediência não tinha honrado meu pai. Ela apenas tinha cavado a trincheira onde Miller agora descansava e cavaria a próxima para o próximo de nós. O vento que assobiava no vale parecia sussurrar uma única palavra, repetidamente: cúmplice. E eu sabia, com uma clareza que cortava mais do que o frio, que o vento estava certo. Eu não era uma vítima da arrogância de Harris. Eu era um de seus instrumentos. A voz do meu pai ecoava na minha cabeça, mas pela primeira vez, suas palavras soavam ocas, distantes, como se viessem de um mundo que não existia mais. Um homem de valor não fala, faz. Eu tinha feito, tinha cavado, carregado, obedecido. Tinha feito tudo o que me mandaram, com o suor e o calo das minhas mãos como testemunhas. Mas o que aquilo tinha construído? Apenas a confiança de Harris de que eu era um animal de carga, um par de braços sem cérebro, cuja única função era facilitar seus erros. Meu pai me ensinou a ser um homem de valor na terra, onde a honestidade do trabalho era a medida de tudo. Ele não me preparou para um mundo onde o valor era medido pela patente, pela nacionalidade, pela cor da pele. Ali, na lama da Itália, a lição do meu pai não era um guia, era uma corrente, e ela estava me afogando junto com os mortos. Deixei de ver o sargento Harris como um homem. Homens sentem, erram, aprendem. Harris era uma falha no sistema. Um erro de cálculo que custava vidas. Sua arrogância não era um traço de personalidade. Era uma deficiência tática. Sua recusa em ouvir não era teimosia. Era uma sentença de morte para quem o seguia. Olhei para ele, que ainda praguejava baixo, socando a terra, e não senti raiva. Senti uma espécie de desprezo frio, o mesmo desprezo que se sente por uma ferramenta quebrada que insiste em ser usada. Ele não era meu líder. Ele era o obstáculo. O verdadeiro inimigo não era apenas o alemão na torre. Era também o homem ao meu lado, que com sua vaidade e sua cegueira, nos empurrava um a um para a mira do atirador. E eu entendi que obedecer a um obstáculo era o mesmo que se render a ele. A solidão que eu sentia não era mais a solidão de um estrangeiro. Era a solidão de quem acorda em um quarto cheio de gente que dorme enquanto a casa pega fogo. Todas as humilhações passadas, o desprezo na serra,
A piada sobre a carta da minha irmã, a honra roubada de Sérgio, se alinharam na minha mente, não mais como feridas pessoais, mas como sintomas da mesma doença, a doença da indiferença. Eles não me viam, não viam Sérgio, não viam o perigo que a minha experiência podia enxergar. Eram um corpo fechado, imune a qualquer informação que não viesse de dentro deles mesmos. E, se era assim, então eu não lhes devia nada. Minha lealdade não podia ser para com homens que se recusavam a me ver como um igual. Minha lealdade, a partir daquele momento, seria com a sobrevivência. A minha, e a de quem mais eu pudesse salvar. O apelido que tanto me feriu, Farm Boy, de repente mudou de significado. O que eles viam como uma fraqueza, uma simplicidade primitiva, era na verdade a minha única vantagem. Eles tinham manuais. Eu tinha a terra. Eles tinham treinamento. Eu tinha uma vida inteira de observação. Eles viam uma distância de 1.300 metros. Eu via a dança do vento nas folhas, a densidade do ar, a curva que a bala faria antes de encontrar seu destino. Tudo o que eles desprezavam em mim, minha quietude, minha paciência, minha conexão com a natureza, era exatamente o que era necessário para resolver o problema que seus rifles modernos e suas táticas de livro não conseguiam. A vergonha que eu sentia da minha origem se desfez, substituída por uma certeza sólida. Eles não estavam rindo de um caipira. Estavam rindo da própria ignorância. E a ignorância deles estava nos matando. Meu medo mudou de forma. O medo da corte marcial, da punição por insubordinação, pareceu pequeno, quase ridículo, diante do medo de ver outro corpo cair na lama por minha causa. O que era o grito de um sargento perto do silêncio eterno de um companheiro morto? O que era uma cela de prisão comparada à cova que nos esperava se eu continuasse a seguir as ordens de um cego? A maior desonra não seria desobedecer a Harris. A maior desonra seria obedecê-lo. Seria ficar ali, tremendo de frio e de medo, sabendo que eu podia fazer a diferença, e não fazer nada. Seria voltar para casa, olhar nos olhos da minha mãe e do meu pai, e saber que eu tinha me tornado o tipo de homem que eles nunca me ensinaram a ser. Um covarde. A decisão se formou dentro de mim sem um som, como a água que congela e se transforma em gelo. Não foi uma explosão de raiva, mas um assentamento. Uma calma terrível tomou conta do meu corpo. O tremor nas minhas mãos cessou. Minha respiração ficou lenta e regular. Olhei para o rifle Springfield caído ao lado de um dos americanos que tentara antes, sua luneta Unertal, refletindo o céu cinzento. Não era uma arma de herói. Era uma ferramenta. A mesma espingarda Rossi, apenas com um alcance maior. A mesma lata de banha, apenas com um alvo mais perigoso. O trabalho era o mesmo. Colocar a bala onde ela precisava ir. E eu era um trabalhador. O melhor que eles tinham, mesmo que ainda não soubessem. Meu silêncio, a partir daquele instante, não era mais submissão. Era concentração. O frio que subia pela minha espinha não era mais o frio do medo. Era o frio do propósito. Eu não sentia mais a necessidade de provar meu valor para eles. A única pessoa para quem eu precisava provar alguma coisa era para o menino de 12 anos que meu pai ensinou a nunca desperdiçar uma bala ou uma palavra. Eu tinha desperdiçado meu silêncio, deixando que o interpretassem como fraqueza. Agora eu usaria a outra metade da lição. Eu não falaria. Eu faria. E minha mira seria minha única palavra. Uma palavra que até mesmo o sargento Harris, com toda a sua arrogância, seria forçado a entender. A guerra ao meu redor parou. O único conflito que importava era aquele, entre a minha mão e o gatilho, entre a minha vontade e a distância. E nesse conflito, eu sabia que não estava mais em desvantagem. Meu corpo se moveu antes que a ordem viesse da minha cabeça. Foi um impulso que nasceu nos ossos, uma certeza que subiu pela espinha e empurrou meus membros para a frente. Eu não pedi permissão. Não olhei para o sargento Harris. O som do vento era o único comandante que eu ouvia agora. Rastejei sobre a lama gelada, o corpo baixo, cada movimento lento e deliberado. A lama não era mais um inimigo. Era meu abrigo, a mesma terra que me ensinou a ter paciência. Meus olhos estavam fixos no rifle Springfield caído ao lado do corpo do atirador americano, a madeira escura e o aço, fosco se destacando contra a sujeira. Não era um prêmio de guerra.
Era a ferramenta que o trabalho exigia. Eu podia sentir os olhares dos outros soldados nas minhas costas, uma mistura de espanto e pena, mas eles não importavam. O mundo havia se encolhido a um corredor estreito entre mim e aquela arma. A única coisa que importava era fechar a distância. Cheguei ao soldado caído. Seu rosto estava virado para o lado, os olhos abertos e vazios, fixos em nada. Por um instante, o homem que ele foi me atingiu. Um rapaz de algum lugar distante, com uma família, talvez uma namorada. Mas a guerra não permite luto prolongado. Com um respeito silencioso, eu gentilmente desvencilhei o rifle de seus dedos rígidos. O peso da arma em minhas mãos era familiar, mas diferente. A coronha era mais refinada que a da minha velha Rossi. A luneta Unertel era um olho de vidro frio e preciso. Era uma arma que falava a língua da técnica, dos manuais. Mas eu sabia que toda arma, no fim, precisa entender a língua do vento. Acariciei a madeira fria. Não era um ato de apropriação, mas de continuidade. Ele havia tentado. Agora, era a minha vez de terminar o serviço. O trabalho precisava ser feito. E a ferramenta estava finalmente na mão do trabalhador certo. Foi então que ouvi os passos pesados na lama atrás de mim. Costa! O que diabos você pensa que está fazendo? A voz de Harris era um rosnado baixo, carregado de fúria e incredulidade. Ele parou a 1 metro de distância, sua sombra me cobrindo. Eu não me levantei. Continuei agachado, ajeitando a arma em meu colo, verificando o ferrolho com um movimento calmo. Ele esperava que eu me encolhesse, que gaguejasse uma desculpa. Ele esperava pelo farm boy que ele tinha criado. Em vez disso, eu levantei a cabeça lentamente e o encarei. Meus olhos não tinham raiva, nem medo. Tinham apenas um vazio calmo, uma serenidade que o desarmou. Ele abriu a boca para gritar de novo, mas eu fui mais rápido. Minha voz saiu firme, baixa, sem um pingo de hesitação, cortando o vento como uma faca. Fique fora do meu caminho, sargento. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer explosão. As palavras pairaram no ar gelado entre nós. Um ato de insubordinação tão absoluto, tão inesperado, que paralisou a todos. O rosto de Harris passou da fúria para o choque puro. Sua mandíbula se contraiu, um músculo saltando em sua bochecha. Por um segundo, eu vi em seus olhos a vontade de me destruir, de me arrastar dali e me quebrar. Mas ele viu algo nos meus olhos que o fez parar. Ele não viu um soldado desafiando uma ordem. Ele viu um homem que tinha ultrapassado o ponto do medo, um homem que não tinha mais nada a perder, e por isso, não podia mais ser controlado. Ele não disse mais uma palavra. Apenas ficou ali, congelado, enquanto eu me virava de costas para ele, o maior insulto de todos, e me arrastava para uma nova posição, a coronha do rifle Springfield fria contra a minha bochecha. A hierarquia havia se desfeito na lama. Encontrei uma pequena depressão no terreno, um ninho de terra e neve derretida que me oferecia um mínimo de cobertura. Acomodei-me, sentindo o frio úmido penetrar meu uniforme, mas não me importei. O frio me mantinha focado. Posicionei o bipé da arma, fincando-o com firmeza no chão. Cada movimento era econômico, sem pressa, como se eu estivesse preparando a terra para o plantio. Eu não estava mais na Itália. Eu estava no fundo do quintal da minha casa em Montebello, com a velha Rossi do meu pai, e a única coisa que existia no universo era eu, a arma e o alvo. Os sons da guerra, os sussurros nervosos dos outros soldados, a presença humilhada de Harris, tudo isso desapareceu. Havia apenas o problema a ser resolvido. Um problema a 1.300 metros de distância. E eu tinha a solução em minhas mãos. O Farm Boy estava finalmente em seu campo, pronto para a colheita. Ignorei a luneta por um momento. A tecnologia só diz parte da história. A verdade está na terra, no ar. Com a mão trêmula, mas controlada, arranquei uma folha fina de uma erva daninha que brotava da lama. Levei-a à boca, um gesto que faria os outros rirem se não estivessem paralisados pelo que acontecia. Fechei os olhos e coloquei a folha úmida sobre a língua. Imediatamente, senti. O vento vinha da direita, constante, mas com uma leve corrente descendente que os olhos não podiam ver. A umidade era alta, o ar pesado. Isso significava que a bala cairia mais do que o manual diria.
Era o conhecimento do meu pai, a sabedoria da terra passada de geração em geração. Um segredo sussurrado pelo vento que nenhum campo de treinamento poderia ensinar. Abri os olhos. Eu não precisava mais adivinhar. Eu sabia exatamente o que fazer. A selva tinha acabado de me mandar suas notícias. Agora sim. Colei o olho na luneta Unertal. O mundo saltou para perto de mim. O campanário, que a olho nu era apenas um borrão, agora se revelava em detalhes cruéis. Vi a textura da pedra, as frestas escuras, a janela de onde a morte nos observava. Por 45 segundos, o mundo parou de respirar. Minha mente se tornou uma calculadora de carne e osso. A distância, o vento que senti na língua, a queda da bala, a rotação da terra, tudo se fundiu em um único cálculo instintivo. Eu não via mais um alvo. Eu via a trajetória, uma linha invisível que se curvava no ar, um arco perfeito que começava no cano da minha arma e terminava em um ponto específico daquela janela escura. Não havia emoção, não havia vingança. Havia apenas a clareza fria da física, a certeza matemática de um problema que estava prestes a ser resolvido. Era a minha palavra, a única que importava, prestes a ser dita. A lição do meu pai voltou, não como uma corrente, mas como a única oração que eu conhecia. Sua mira é sua palavra. Preparei-me para falar. Puxei o ar lentamente, enchendo meus pulmões com o ar gelado da Itália. Senti meu coração desacelerar, batendo 1, 2 vezes, em um ritmo pesado e constante. Então, soltei metade do ar, esvaziando a tensão dos meus ombros, do meu pescoço, dos meus braços. Naquele vale de silêncio entre a expiração e a próxima inspiração, o mundo ficou perfeitamente imóvel. Meu dedo, calejado pelo cabo da enxada, encontrou o gatilho. Não havia pressão. Havia apenas um contato. Uma união entre minha vontade e o mecanismo de aço. O universo inteiro se resumia àquele ponto de contato. Eu não estava mais matando um homem. Eu estava simplesmente colocando a minha palavra onde ela precisava estar. O som do disparo foi seco, quase insignificante. Um estalo que rasgou o silêncio e depois foi engolido pelo vale. O coice da arma contra meu ombro foi um empurrão sólido, familiar. Mantive o olho na luneta, o corpo imóvel, resistindo ao instinto de ver se tinha acertado. O tempo se esticou. 1 segundo. O zumbido do vento nos meus ouvidos. 2 segundos. O cheiro de pólvora no ar. 3 segundos. Uma eternidade de suspense em que a minha vida inteira, meu valor, minha honra, tudo estava voando junto com aquele pequeno pedaço de metal. O pelotão inteiro prendeu a respiração. Ninguém ousou se mover. Todos os olhos, incluindo os de Harris, estavam cravados naquela janela distante, esperando o veredito. O silêncio era absoluto, um vácuo que seria preenchido ou pela frustração do fracasso ou pela confirmação do impossível. E então, aconteceu. Não foi dramático. Foi quase sutil. Uma silhueta escura se inclinou para a frente na janela do campanário, como um homem cansado se debruçando sobre um parapeito. A figura pareceu hesitar por um instante e depois tombou para fora, caindo em um movimento lento e desajeitado, desaparecendo da vista. O problema havia sido resolvido. Abaixei o rifle lentamente. O som coletivo de ar sendo solto pelos homens ao meu redor foi como uma onda. Olhei para o lado. O sargento Harris estava de pé, os binóculos ainda erguidos. Ele os baixou devagar, um movimento mecânico, robótico. Seu rosto estava pálido, desprovido de cor. A arrogância tinha sido varrida, substituída por um choque, mudo, uma incredulidade que beirava o pavor. Ele me encarou, e em seus olhos eu não vi raiva, nem gratidão. Vi apenas o vazio de um homem que acabara de testemunhar sua própria realidade ser despedaçada por um caipira. Ninguém disse uma palavra no caminho de volta. O peso do Springfield em minhas mãos era diferente agora. Não era mais a arma de um homem morto, era a minha. Os outros soldados abriam caminho para mim. Um corredor de silêncio e olhares que eu não sabia decifrar. Não era admiração. Não ainda. Era choque. Era o desconforto de ver o mundo deles virado de cabeça para baixo por alguém que eles haviam decidido que não existia.
Eu podia sentir os olhos do sargento Harris nas minhas costas, queimando. Mas quando me virei, ele estava olhando para o chão, para a lama que tinha testemunhado sua humilhação. O silêncio que se instalou no pelotão não era mais de medo do inimigo. Era um silêncio novo, frágil, que nascia do respeito e da confusão. O vento continuava a soprar, mas agora parecia carregar um peso diferente. O peso de uma realidade que havia sido reescrita com um único disparo. O poder não havia sido tomado. Ele simplesmente havia mudado de mãos, silenciosamente. Na manhã seguinte, na fila para o rancho, algo mudou. Um dos soldados que costumava rir mais alto das piadas de Harris, um rapaz de Chicago, me viu e acenou com a cabeça. Costa, ele disse, a palavra soando estranha, quase formal em sua boca. Não foi Brasil, não foi Farm Boy, foi meu nome. Aquele som, meu próprio sobrenome, atingiu-me com uma força inesperada. Por meses, eu fui um apelido, uma caricatura, um objeto de zombaria. Ouvir meu nome era como ser visto pela primeira vez. Endireitei os ombros, um movimento quase imperceptível. Aquele simples ato de reconhecimento verbal foi mais poderoso do que qualquer elogio. Não era um pedido de desculpas, mas era o fim da piada. A gaiola invisível em que eles me haviam colocado por tanto tempo simplesmente se dissolveu. E pela primeira vez, desde que cheguei à Itália, eu senti o chão firme sob minhas botas. Não como um estrangeiro, mas como um soldado entre outros. A curiosidade substituiu o desprezo. Durante uma pausa para limpar as armas, um cabo se sentou perto de mim. Não perto demais para parecer forçado, mas perto o suficiente para conversar. Ei, Costa! Ele começou, a voz baixa. É verdade o que dizem sobre o lugar de onde você vem? Que vocês caçam com essas coisas desde crianças? Ele apontou para o meu rifle. Não havia malícia em sua pergunta. Havia uma curiosidade genuína, a mesma que ele teria por um mecânico que consertasse um motor que ninguém mais conseguia fazer funcionar. Eu respondi com frases curtas, falando sobre meu pai, sobre a necessidade de colocar comida na mesa, sobre a velha espingarda Rossi. Pela primeira vez, eles não estavam ouvindo a história de um caipira. Estavam ouvindo a formação de um especialista. Minha vida, que antes era motivo de chacota, agora era a explicação para o milagre que eles tinham testemunhado. E ao contar, eu mesmo comecei a entender que não era um milagre. Era apenas trabalho. A história do meu tiro se espalhou como fogo em palha seca. Eu ouvia fragmentos dela em outras companhias, contada em sussurros e com um ar de lenda. Foi o brasileiro, diziam. Mais de 1.300 metros. Um tiro só. A cada vez que a história era recontada, ela ganhava novos detalhes, novos enfeites que a tornavam maior do que a realidade. Falavam de mim como se eu fosse uma espécie de fantasma da selva. Um homem que podia falar com o vento. Eu me sentia estranhamente separado daquele mito. Aquele herói da história deles não era eu. Eu era apenas Rafael, o filho de João, que tinha feito o que precisava ser feito porque a alternativa era ver mais homens morrerem. A lenda que eles criaram não era para mim. Era para eles. Era uma forma de darem sentido a algo que quebrava todas as suas regras, de encaixarem o impossível em seu mundo ordenado. Eu não precisava da lenda. Eu tinha a memória do silêncio que veio depois. Harris, por outro lado, parecia assombrado. Por quase 2 semanas ele me evitou como se eu carregasse uma praga. Se eu estava em um lado da trincheira, ele ia para o outro. Durante as ordens do dia, ele falava para o grupo, mas seu olhar passava por mim, nunca pousando, como se eu fosse um ponto cego em sua visão. A sua autoridade, antes tão barulhenta e inquestionável, agora se manifestava em um silêncio constrangido. Ele não podia me punir, pois eu tinha salvado o pelotão. Ele não podia me elogiar, pois isso significaria admitir seu próprio fracasso colossal. Então, ele escolheu o não lugar do silêncio. Sua ausência de palavras era sua confissão. Cada olhar desviado, cada ordem dada através de um terceiro, era um testemunho de sua derrota. O poder que eu havia tirado dele não era o da patente, mas o poder de me definir. E sem esse poder, ele parecia perdido, um rei nu em um reino de lama. A validação oficial chegou de forma inesperada e sem cerimônia. 2 semanas após o incidente no campanário, fui chamado à tenda do Capitão Roberts.
Eu esperava uma reprimenda, talvez uma transferência punitiva por insubordinação. O capitão era um homem quieto, que observava mais do que falava, e eu nunca tinha trocado mais do que um "sim, senhor" com ele. Ele me olhou por um longo tempo, os olhos examinando meu rosto como se procurasse uma resposta. Então, ele simplesmente disse: "Estamos montando uma pequena equipe de batedores e atiradores de elite. Precisamos de homens que saibam ler o terreno, não apenas os mapas." Seu nome foi o primeiro da lista. Não houve menção ao tiro, nem a Harris. Apenas um reconhecimento prático e direto da minha habilidade. Saí da tenda sentindo o ar mais leve. Minha habilidade, antes um folclore de quintal, agora era oficialmente um ativo estratégico. A guerra ainda era um inferno, mas pela primeira vez, eu tinha o meu lugar nela. Meu novo equipamento era um rifle Springfield MU-903A4, novo, em folha, com uma luneta Unertel perfeitamente calibrada. Não era uma arma emprestada do lado de um homem morto. Era minha. Os outros 3 homens da equipe eram veteranos, especialistas em reconhecimento e demolição. Eles me cumprimentaram com um aperto de mão firme e um olhar de igual para igual. Não houve perguntas sobre a selva ou piadas sobre caipiras. Eles me perguntaram sobre a queda da bala em altitude e sobre como o vento se comportava nos vales dos Apeninos. Eram perguntas de profissionais. Pela primeira vez, eu não estava me defendendo ou me explicando. Eu estava colaborando. Aquele rifle em minhas mãos não era apenas uma arma. Era um símbolo. Era a prova de que eu não estava mais carregando munição para os outros atirarem. Agora, eu era o atirador. E minha palavra finalmente tinha o peso do aço. Um dia, ao voltar de uma missão de reconhecimento, cruzei com Harris perto do posto de comando. Foi a primeira vez que ficamos frente a frente, sem ninguém por perto, em semanas. O caminho era estreito. Um de nós teria que ceder passagem. Por um instante, o velho hábito da submissão me impeliu a baixar a cabeça e desviar. Mas eu me mantive firme. Nossos olhos se encontraram. Vi um lampejo de sua antiga arrogância. Uma última tentativa de reafirmar a hierarquia. Mas durou apenas um segundo. Ele viu o rifle novo pendurado no meu ombro. A calma em meu rosto. Ele viu um homem que não pertencia mais a ele. E então, ele fez algo que eu nunca pensei que veria. Harris desviou o olhar primeiro, deu um passo para o lado, para a lama, e me deixou passar. Não dissemos uma palavra. Mas naquele gesto, toda a história da nossa relação foi encerrada. Ele havia cedido o caminho. O momento que selou tudo veio um mês depois. Uma grande ofensiva estava sendo planejada para tomar Monte Castelo. O Estado-Maior estava reunido na tenda de operações, um amontoado de oficiais e sargentos em volta de um mapa coberto de marcações. Eu estava lá, no canto, como representante da equipe de batedores. Harris estava explicando a rota de avanço de seu pelotão. A voz confiante como sempre. Mas havia algo de frágil nela. Ele apontou para uma elevação rochosa. "Vamos flanquear por aqui, usando a cobertura da..." Ele parou no meio da frase. O silêncio na tenda foi total. Todos os olhos se voltaram para ele. Ele engoliu em seco. Então, levantou a cabeça, e seu olhar varreu a sala até me encontrar. Na frente de todos, do capitão, dos tenentes, ele perguntou, a voz clara e sem emoção: "Costa, o que você acha daquela elevação?" A pergunta não era para um soldado. Era para um especialista. E era um pedido de desculpas que ele nunca conseguiria verbalizar. Eu não hesitei. Não havia triunfo em meu peito. Apenas o peso do trabalho a ser feito. Caminhei até a mesa. O som das minhas botas o único ruído na tenda. Todos os olhos estavam em mim. Eu não olhei para Harris. Olhei para o mapa, para a terra que ele representava. Toquei a elevação com a ponta do dedo. O vento encana. "Naquele vale, sargento", eu disse, a voz calma e firme. "Vem do norte, gelado. Qualquer som vai carregar por quilômetros. E o solo ali é rochoso sob uma fina camada de terra. Impossível cavar rápido se forem pegos em campo aberto. É uma armadilha." Eu me afastei do mapa e voltei para o meu lugar. Ninguém falou por um momento. O capitão olhou para Harris, depois para mim, e então fez uma nova marca no mapa, traçando uma rota diferente. Minha palavra não era mais uma sugestão de um caipira. Era inteligência. Era estratégia.
E todos na sala, a partir daquele momento, sabiam disso. A dinâmica mudou para sempre. Meu silêncio, antes visto como ignorância, passou a ser interpretado como observação. Minhas opiniões, antes descartadas, agora eram solicitadas em cada planejamento. Os homens do meu antigo pelotão me cumprimentavam com um respeito que não era forçado. Eles me contavam sobre suas famílias, me mostravam fotos de suas namoradas. Eles não queriam mais me excluir. Queriam me incluir. Como se minha presença, de alguma forma, os tornasse mais seguros. Harris nunca mais fez uma piada às minhas custas. Ele se dirigia a mim de forma profissional, seca, mas correta. A guerra não nos tornou amigos, mas ela nos forçou a uma espécie de verdade. A verdade de que o valor de um homem não está em sua patente ou em sua origem, mas naquilo que ele é capaz de fazer quando a vida de todos depende disso. E eu, o farm boy, era muito bom no meu trabalho. Meses depois, muito depois da neve ter derretido e a guerra ter se movido para o norte, recebi uma medalha de bravura. A cerimônia foi rápida, o discurso do general cheio de palavras que não me pareciam minhas. O metal era frio e pesado na minha mão. Naquela noite, sob um céu italiano estrelado, eu olhei para a medalha. Ela era bonita, mas não significava nada. A verdadeira validação não era aquele pedaço de bronze. A validação foi o silêncio respeitoso de um pelotão. Foi um homem me chamando pelo meu nome. Foi o olhar de um sargento, que finalmente foi forçado a me ver. Meu pai me ensinou que a mira de um homem era sua palavra. Naquele dia, na lama, eu não tinha apenas acertado um alvo. Eu tinha dito ao mundo, em uma linguagem que todos foram forçados a entender, exatamente quem eu era. E essa era a única medalha que importava. A guerra acabou, mas o som dela ficou comigo por um tempo. Não o barulho das bombas ou dos tiros, mas o silêncio que vinha depois. Um silêncio cheio de perguntas, de fantasmas. Quando desci do navio, o cheiro do Brasil me atingiu como um soco no peito. Era um cheiro de terra quente, de maresia e de vida, tão diferente do cheiro de pedra fria e morte da Itália. Em Monte Belo, o primeiro som que ouvi de verdade foi o canto de um sabiá no abacateiro do quintal. Chorei ali mesmo, encostado na cerca, não de tristeza, mas de alívio. Era um som que não pedia nada, não julgava, apenas existia. Eu estava em casa, mas o homem que voltou não era o mesmo rapaz que partiu. Aquele menino, que carregava a vergonha de sua origem como um peso, tinha ficado para trás, enterrado em alguma trincheira gelada nos Apeninos. Voltei para a roça. O cabo da enxada se encaixou na minha mão como se nunca tivesse saído de lá. O sol de Minas queimava minhas costas. O suor escorria pelo meu rosto. E em cada movimento, eu sentia o mundo voltando para o seu eixo. Meus pais, com a sabedoria silenciosa dos que viveram muito, não fizeram perguntas sobre os horrores. Minha mãe apenas me servia uma xícara de café mais forte. E meu pai me observava de longe. Um aceno de cabeça sendo o suficiente para dizer tudo. Eles viam a mudança em meus olhos, uma calma que não existia antes, uma ausência de pressa, de necessidade de provar qualquer coisa. O trabalho na terra, que antes era minha obrigação, agora era meu refúgio. Cada pé de café que eu capinava era um ato de reconstrução, não da lavoura, mas de mim mesmo. O silêncio que antes me oprimia, agora era meu maior companheiro. Um espaço onde eu podia, finalmente, respirar. Lúcia já era uma moça. Ela me abraçou com a força de quem esperou por uma eternidade. Uma tarde, ela me encontrou limpando a velha espingarda Rossi do meu pai. Você vai me ensinar a atirar nas latas agora? Ela perguntou, os olhos brilhando com a mesma inocência do desenho que me manteve vivo. Eu sorri. Peguei a arma. Senti o peso familiar da madeira gasta. O cheiro de óleo que era o cheiro da minha juventude. Levei-a para o fundo do quintal, alinhei 3 latas velhas na cerca. Entreguei a espingarda a ela, ajeitei sua postura, ensinei a prender a respiração. O som do disparo, seco e limpo, ecoou pelo vale, seguido pelo tinido metálico da lata voando. Naquele som, não havia guerra, nem morte. Havia apenas uma promessa sendo cumprida, um círculo se fechando. Eu não estava mais lutando por um futuro para ela. Eu estava vivendo esse futuro, ali, sob o sol da nossa terra. A medalha de bravura está guardada em uma pequena caixa de madeira que meu pai fez. Eu raramente a
Abro. O metal é frio, pesado, e as palavras gravadas parecem falar de outro homem. Um herói de uma história contada por estranhos. Minha verdadeira medalha não pode ser polida nem pendurada na parede. Ela vive na memória. É o silêncio chocado do pelotão após o tiro. É o som do meu sobrenome, Costa, dito com respeito pela primeira vez. É o olhar desviado do sargento Harris, um homem que foi forçado a ceder passagem na lama, não para a minha patente, mas para a minha existência. Aquela medalha de bronze celebra um ato. Mas o que eu guardo comigo é a conquista silenciosa que veio antes e depois. A transformação da vergonha em dignidade. O momento em que percebi que meu valor não precisava da permissão de ninguém para existir. Ele sempre esteve ali, quieto como a terra, esperando que eu mesmo o reconhecesse. Eu entendi finalmente a lição do meu pai. Sua mira é sua palavra. Por muito tempo, eu pensei que se tratava de obediência, de não desperdiçar munição. Mas era mais profundo. Tratava-se de integridade, de alinhar o que você é com o que você faz. Naquele dia, na Itália, minha mira não foi um ato de insubordinação. Foi o ato mais honesto da minha vida. Foi a minha única palavra, dita na única língua que a guerra e os homens como Harris entendiam. A linguagem da competência inegável. A velha Rossi me ensinou a acertar um alvo. O Springfield me ensinou que, às vezes, o alvo que você precisa acertar é a percepção que os outros têm de você. E quando você acerta esse alvo, com precisão e sem alarde, o mundo inteiro é forçado a recalcular a sua posição. O respeito não é algo que se pede. É a consequência inevitável de ser exatamente quem você é, sem desculpas. A vergonha de ser caipira morreu na lama da Itália. O que eles viam como simplicidade era, na verdade, clareza. Minha conexão com a terra, com o vento, com os ciclos da natureza, que era motivo de piada, acabou sendo a minha ferramenta mais sofisticada. Eles tinham manuais que lhes diziam como o mundo deveria ser. Eu tinha uma vida inteira de experiência que me mostrava o mundo como ele realmente era. A arrogância deles nascia da crença de que seu conhecimento era universal. A minha força nasceu da humildade de saber que o conhecimento mais importante é aquele que vem da observação silenciosa. Eu não precisava ser como eles. Eu precisava ser mais eu do que nunca. A guerra, com toda a sua brutalidade, me devolveu a mim mesmo. Ela pegou o farm boy que eles tentaram humilhar e revelou o homem que meu pai sempre soube que eu era. Hoje, quando ando pela lavoura ao entardecer, sinto uma paz que não tem nome. Não é felicidade. É algo mais sólido. É equilíbrio. Lembro dos rostos dos homens que se foram, como Miller, não com a culpa que um dia me assombrou, mas com a serena tristeza de quem entende o preço das coisas. Sobrevivi não apenas ao inimigo, mas à indiferença, ao desprezo. E ao sobreviver, descobri uma liberdade que não conhecia. A liberdade de não precisar mais da aprovação de ninguém. Meu valor não está mais pendurado em uma cerca a 100 metros de distância, esperando ser provado por um tiro certeiro. Ele está no peso da enxada em minhas mãos, no cheiro do café que minha mãe coa, no futuro que vejo nos olhos da minha irmã. Meu mundo é pequeno, mas agora sei que ele é inteiro. E é meu. Olho para o horizonte, onde o sol tinge de vermelho as montanhas de Minas. O mesmo sol que se punha sobre os Apeninos. Mas aqui ele não promete mais um amanhã de medo. Apenas mais um dia de trabalho. Sinto a terra sob minhas botas, firme, real. Ela nunca me julgou. Ela apenas esperou pelo meu retorno. Meu pai me ensinou a ler o solo, a entender a linguagem da chuva e do vento. A guerra não me ensinou nada de novo sobre isso. Ela apenas me ensinou a fazer com que o resto do mundo, barulhento e cego, fosse obrigado a parar e escutar o que a terra já sabia.